Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Esse conto foi enviado por uma inscrita do canal, onde ela criou uma aventura com a fera no extremo norte do país, no Oiapoque. Desde já deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo para que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo e o recomende mais. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. A Fera do Oiapoque, por Luciene Cordeiro. Em Oiapoque, uma cidade serena no extremo norte do Brasil, a natureza era o verdadeiro protagonista. O rio Oiapoque serpenteava entre a exuberante floresta amazônica, cujas árvores gigantescas formavam um manto verde sem fim, sussurrando segredos antigos ao vento. Era uma terra onde o som dos pássaros e o farfalhar das folhas compunham uma sinfonia contínua, contrastando com o silêncio profundo das noites estreladas. Nesse cenário vivia Lucas, um homem de poucas palavras e olhar profundo. Conhecido entre os moradores como um pescador solitário, ele era frequentemente visto manobrando sua velha canoa pelas águas turvas do rio. Com seus remos cortando suavemente a superfície, Lucas parecia parte da paisagem, tão integrado naquele ambiente que mal se percebia sua presença. Lucas acordava antes do amanhecer, preparava suas redes de pesca e partia em sua canoa. Ele conhecia cada curva do rio Oiapoque, cada trilha escondida na floresta. Ao retornar com sua pesca, ele vendia o peixe na feira local, onde mantinha interações breves e reservadas com os outros moradores. Sua presença era familiar, mas misteriosa, e ele evitava qualquer tipo de proximidade. Sua cabana escondida entre as árvores era tão modesta quanto ele. Feita de madeira bruta e coberta com folhas de palmeira, o lugar emanava um ar de mistério. Para os poucos que se aventuravam pela floresta, acaso a encontrasse, a cabana parecia ser mais um refúgio de alguém que fugia do mundo do que um lar. Ali, apenas a luz bruxuleante de uma lamparina iluminava a escuridão da floresta. Durante o dia, Lucas era uma figura enigmática, mas à noite tornava-se ainda mais recluso. Em sua solidão, ele falava baixo, como se temesse que algo ou alguém pudesse ouvir. Às vezes, sons estranhos vinham de sua cabana, murmúrios incompreensíveis, como se ele dialogasse com o próprio vento, ou passos inquietos no piso de madeira, ecoando na quietude da noite. O que ninguém sabia, nem mesmo os mais curiosos da vila, era que Lucas guardava um segredo sombrio, um fardo que carregou desde sua juventude, um peso que o isolou do resto do mundo. Na escuridão, longe dos olhares inquisidores da cidade, ele se deixava levar pela culpa e pelo medo. Algo que vinha do passado e que, de alguma forma, o conectava às lendas sussurradas pelos mais velhos. Histórias de maldições que habitavam o coração da floresta. A maldição que Lucas carregava remonta aos tempos coloniais, onde seus ancestrais, um caçador audacioso chamado João, cometeu um ato sacrílego ao invadir um santuário sagrado pertencente a uma tribo indígena local.
Enfurecido, o xamã da tribo lançou uma terrível maldição sobre João e sua descendência. Você profanou nosso solo sagrado, caçador. Por isso, sua linhagem carregará a maldição da fera. Nas noites de lua cheia, você e seus descendentes se transformarão em monstros incontroláveis. O xamã disse enfurecido: Por favor, perdoe-me. Eu não sabia o que estava fazendo, suplicou João. A ignorância não é desculpa. A maldição foi lançada e não pode ser retirada. Prepare-se para as consequências. O xamã avisou, sem demonstrar compaixão. Desde então, cada geração da família de Lucas foi marcada pela maldição. Os pais preparavam seus filhos para a terrível transformação, ensinando-os a se isolar nas noites de lua cheia para proteger os inocentes. Na noite anterior à lua cheia, Lucas sempre se preparava minuciosamente. A primeira coisa que fazia era arrumar sua cabana. Deixava bilhetes para si mesmo, na esperança de manter alguma forma de controle e lembrar-se de suas ações quando a transformação passasse. Nos bilhetes, Lucas detalhava sua rotina, lembrando-se de quem ele era e o que deveria fazer. Você é Lucas, não a fera. Proteja os inocentes, dizia um dos bilhetes. Outro bilhete o instruía a não voltar para a cidade até que estivesse seguro novamente. Ele também deixava uma mochila pronta com suprimentos básicos, água, alguns alimentos não perecíveis e um kit de primeiros socorros. Ele sabia que ao amanhecer muitas vezes estaria ferido e desorientado. Para proteger os moradores de Oiapoque, Lucas atravessava a fronteira com a Guiana Francesa, onde se escondia nas densas florestas. Ele conhecia um local remoto e inóspito, longe de qualquer assentamento humano, ideal para evitar vítimas inocentes. Essas palavras me ajudarão a lembrar quem eu sou. Eu sou Lucas e não sou apenas uma fera. Tenho que estar preparado para qualquer coisa. A floresta é perigosa, mas é o único lugar seguro. Lucas pensava enquanto arrumava sua mochila e deixava os bilhetes sobre a mesa, se preparando para o momento fatídico. Com tudo preparado, Lucas deixava a cabana antes do anoitecer. Enquanto a lua começava a surgir no horizonte, ele atravessava o rio Oiapoque com sua canoa, remando com força e determinação. Chegando ao outro lado, mergulhava nas densas florestas da Guiana Francesa, onde sabia que poderia esconder-se da civilização. Eu posso sentir a lua cheia se aproximando. Não tenho muito tempo. Preciso chegar ao meu esconderijo antes que a transformação comece. A floresta é meu único refúgio. Ela é vasta e densa, e a fera terá dificuldade para encontrar alguém para machucar. Por mais que eu odeie isso, devo continuar lutando, não posso desistir. Lucas já sentia a familiar agitação em seu corpo, enquanto a lua cheia se erguia no céu. Ele sabia que o momento estava se aproximando. Com passos pesados, ele caminhou até a margem do rio Oiapoque e subiu em sua canoa, remando em direção à Guiana Francesa. Lucas começava a sentir uma dor crescente em seus ossos e músculos. Suas mãos tremiam e a visão começava a se turvar, sinalizando o início da transformação. Ele cerrava os dentes, tentando manter o controle enquanto remava. A floresta ao redor parecia estar ciente da transformação iminente. Os sons dos pássaros e insetos noturnos cessaram, como se a própria natureza segurasse a respiração em antecipação ao que estava por vir. O silêncio era tangível, aumentando a tensão no ar. Até mesmo o vento parecia se aquietar, deixando o ambiente com um silêncio opressivo e carregado. A dor está começando. Não tenho muito tempo, preciso chegar ao meu refúgio antes que a transformação me domine. Tenho que continuar. Não posso permitir que a fera escape e machuque alguém. Depois de algumas remadas exaustivas, Lucas finalmente chegou à margem oposta do rio. Com dificuldade, ele saiu da canoa e entrou na floresta.
movendo-se com pressa para seu esconderijo. Assim que Lucas encontrou um lugar seguro, ele caiu de joelhos, sentindo a transformação tomar conta. Seus ossos começaram a se alongar e deformar. Seus músculos se expandiram e a pele começou a se cobrir de pelos grossos. Um grito de dor e agonia ecoou pela floresta enquanto ele se transformava na fera. Os olhos de Lucas, agora amarelos e brilhantes, refletem a luz da lua cheia. Suas garras afiadas cravam-se no solo e um rosnado feroz escapa de seus lábios. A mente humana de Lucas era suprimida pela fera, mas uma parte dele, bem lá no fundo, ainda lutava para manter algum controle. O lobisomem era uma criatura imponente, com mais de 2 metros de altura, músculos poderosos e uma presença aterrorizante. Com a transformação completa, a sede de sangue da fera tomava conta. O lobisomem sentia um desejo insaciável de caçar e matar. Seus instintos predatórios estavam em alerta máximo, e ele farejava o ar em busca de qualquer sinal de uma presa. A fome e a sede de sangue eram intensas, praticamente incontroláveis. A criatura estava completamente irracional, guiada apenas por seus impulsos mais primitivos e violentos. Agora completamente transformado, o lobisomem corria pela floresta, caçando qualquer presa que encontrasse. Com seus sentidos aguçados, captou o cheiro de uma presa. Ele se moveu rapidamente pela floresta, caçando sua vítima com uma precisão mortal. Farejando novamente o ar, captou o cheiro de um viajante solitário. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão enquanto ele se movia silenciosamente pela floresta. Cada passo calculado e preciso, quase silenciosos, enquanto corria pela floresta, desviando-se com facilidade de troncos e raízes. A escuridão era sua aliada, ocultando sua proximidade enquanto se dirigia à trilha onde o viajante solitário caminhava sem saber do perigo. O viajante, um homem que parecia estar voltando de uma vila próxima, parou por um momento, sentindo algo estranho no ar. Virou-se instintivamente apenas para ver a figura imponente do lobisomem emergindo das sombras. Com mais de 2 metros de altura, a criatura era uma visão aterrorizante, com músculos poderosos e garras afiadas. "O que é isso? Não pode ser real!" exclamou o homem aterrorizado. Antes que o viajante pudesse reagir, o lobisomem o atacou com uma velocidade impressionante. Suas garras rasgaram a carne do homem e um grito de dor ecoou pela floresta. A fera não mostrava misericórdia, movida por uma sede de sangue insaciável. O viajante tentou lutar, mas estava indefeso contra a força brutal do lobisomem. Com a vítima caída no chão, o lobisomem se lançou sobre ele, devorando-o com voracidade. O som dos ossos quebrando e da carne sendo rasgada era ensurdecedor. A fera irracional era guiada apenas por seus instintos mais primitivos e pela fome. Após saciar sua sede de sangue, o lobisomem ergueu a cabeça para a lua cheia e soltou um uivo ensurdecedor. O som ecoou pela floresta, um grito primal que parecia reverberar na própria alma da noite. Era um aviso para todos os seres vivos. A fera estava solta. Antes do amanhecer, Lucas começava a sentir os primeiros sinais de sua transformação de volta à forma humana. A dor era intensa, mas familiar. Enquanto seus ossos e músculos retornavam ao estado normal, exausto e coberto de sangue, ele se arrastou pela floresta, sentindo cada passo como um fardo. Lucas alcançou a margem do rio Oiapoque e, com esforço, subiu em sua canoa. Seus braços doíam enquanto ele remava de volta para o lado brasileiro. Antes de continuar, ele deu um mergulho, a água gelada ajudando a limpar parte do sangue que cobria seu corpo. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo som ritmado dos remos cortando a água. Finalmente, Lucas alcançou as margens do rio que levava à floresta. Ele tropeçou ao sair da canoa.
cada passo dolorido era uma lembrança da noite terrível que acabara de passar. Ao entrar na cabana, a luz fraca da manhã começava a iluminar o espaço. Ele olhou para os bilhetes que deixou para si mesmo, um lembrete de sua luta constante contra a maldição. Lucas sentiu um misto de alívio e desespero. Ele sabia que a maldição nunca o deixava em paz, mas também sabia que precisava proteger os moradores de Oiapoque a qualquer custo. Por quanto tempo mais conseguirei manter isso em segredo? Cada transformação é um desafio maior. Preciso encontrar uma solução, alguma maneira de controlar a fera. Mas como? A maldição está enraizada profundamente na minha linhagem. Talvez haja uma maneira de quebrá-la. Preciso descobrir mais sobre a origem dessa maldição. Lucas pensava em seus momentos de desespero e lucidez. Depois de se limpar o melhor que podia, Lucas deitou-se na cama. O cansaço consumia, mas seus pensamentos estavam longe de descansar. Ele sabia que a cada lua cheia enfrentaria o mesmo pesadelo. No entanto, havia uma pequena chama de esperança dentro dele, uma determinação de encontrar uma maneira de acabar com a maldição de uma vez por todas. As mortes brutais causadas pelo lobisomem começaram a se espalhar pelo Suriname, gerando um clima de pavor e desconcerto entre os moradores e autoridades locais. O país, que até então vivia uma relativa paz, se viu envolto em uma sombra de mistério e terror, que parecia não ter explicação lógica. Nenhuma pista concreta poderia desvendar o que estava por trás desses assassinatos tão macabros. Outro corpo foi encontrado por um grupo de caçadores locais, que se aventuravam em uma área remota e densa da floresta. Eles não esperavam se deparar com uma cena tão horrível, algo que parecia ter saído de um pesadelo. O cadáver estava irreconhecível, mutilado de maneira grotesca, com marcas profundas de garras e mordidas que não se pareciam com nada que eles já tivessem visto em seus anos de experiência na mata. Havia algo animalesco e ao mesmo tempo humano naquelas cicatrizes, algo que fazia os nervos de cada um deles se arrepiarem de puro medo. Que tipo de animal poderia fazer algo assim? Disse um dos caçadores, ainda com a voz trêmula, os olhos arregalados de terror. Ele olhava para o corpo como se tentasse entender o que seus olhos estavam testemunhando, mas a visão não fazia sentido algum. Não havia animal na floresta capaz de causar tal destruição. Sua garganta secou e ele precisou engolir em seco antes de conseguir falar mais alguma coisa. O parceiro dele, igualmente apavorado, deu um passo para trás, seu rosto pálido como a neve. Ele olhava ao redor como se estivesse esperando que a própria floresta pudesse engoli-los a qualquer momento. O vento sibilava entre as árvores e um silêncio denso pairava no ar, como se até mesmo a natureza tivesse se calado diante do horror. Eu não sei, mas precisamos avisar as autoridades. Isso é muito maior do que qualquer coisa que já enfrentamos. Nada neste mundo poderia causar isso, a não ser algo sobrenatural. Talvez, respondeu o segundo caçador, a voz baixa, como se tivesse medo de que até o som de suas palavras pudessem atrair a criatura responsável. Ele tremia sentindo o peso do que acabara de vivenciar. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, misturado ao odor da floresta úmida e abafada, criando uma sensação de sufocamento. Os dois homens trocaram olhares desesperados. A escuridão da noite começava a cair sobre a floresta, e o medo de que a criatura ainda estivesse por perto os fez acelerar o passo. Cada estalo de galho, cada ruído suspeito parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, fazendo com que olhassem constantemente para trás. Mas o que os aterrorizava mais não era o medo de serem atacados ali mesmo, mas a sensação de que aquilo que haviam visto não era uma coincidência.
Algo maligno estava à solta, e o pior de tudo era que eles não sabiam como enfrentá-lo. Nós não somos apenas caçadores, somos humanos, e isso não é coisa de homem, não é coisa de animal. Não sei o que é, mas vou te dizer uma coisa: se não fizermos algo logo, vai ser só o começo. O que vimos hoje, meu amigo, vai marcar o fim de muitas vidas. Disse o primeiro caçador, a respiração ainda ofegante. Ele tentava se manter firme, mas a imagem do corpo mutilado era forte demais, martelando em sua mente como um pesadelo contínuo. A escuridão da floresta parecia engolir os sons, e enquanto caminhavam de volta à cidade, uma sensação de impotência se apoderava de seus corações. Não havia respostas para o que haviam testemunhado, e naquele momento ambos sabiam que o Suriname jamais seria o mesmo. Algo sombrio estava rondando suas terras, e nenhum de seus caçadores estava preparado para enfrentar o que quer que fosse aquele ser.